Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Sim. Eu sou o professor Mauri e é um privilégio ter você aqui. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências de 2026 e como Device as a Service podem influenciar o seu negócio. E para isso, a gente recebe dois convidados. Temos aqui Reinaldo Sachs, da IDC, e Vinícius Sereda, gerente de produtos da Cimpress. Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado pelo convite, sempre um prazer participar desses eventos com vocês aqui. Sensacional. Obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês e recebê-los aqui nessa empresa. Sensacional, gente. Antes da gente falar realmente aí sobre o mercado, eu queria que vocês se apresentassem. Você pode falar um pouquinho sobre a IDC? Claro, não, sempre é bom, né? A IDC é uma maior empresa de dados, pesquisa para a área de tecnologia, telecomunicações e tecnologias de consumo no mundo. Temos mais de 1.000 analistas, 110 países com cobertura, com escritórios. Então, assim, estamos acostumados a medir mercados e falar sobre o mercado, né? Acho que essa é a parte mais divertida do nosso trabalho. É legal que a gente vai ter um papo aqui. A IDC, ela é referência para todo o mercado de tecnologia. Então, quem leva a sério esse mercado precisa olhar, né, pelos índices da IDC. E hoje, Vinícius, qual que é a sua função dentro dessa empresa? Eu sou gerente executivo de produtos, trabalho aqui nessa empresa há 13 anos já, e hoje, basicamente, eu e meu time olhamos para toda a estratégia e posicionamento do portfólio da Cimpress para o mundo de as a service, para os nossos PCs em auto-service. Legal. E hoje a IDC, ela obviamente olha para esse mercado, né, de devices as a service. Você podia falar para a gente um pouquinho como que está a visão da IDC hoje para 2026, os próximos passos que a gente pode, até para já preparar aqui, né, a gente, de como que vai ser esse ano. Perfeito, vamos preparar o terreno. Acho que interessante é sempre os dados e as histórias ajudam a gente a entender o momento. Então, assim, o mercado a IDC acompanha algumas décadas o mercado de venda de computadores no Brasil. Dentro das vendas, tem vários segmentos. E a gente sempre olhou, até trazendo uma metodologia global aqui para o mercado nacional, que leasing ou aluguel era uma possível vertente, um caminho interessante. Só que, da pandemia para cá, mais ou menos 19 para cá, a gente viu uma consolidação desse nome de hardware as a service, devices as a service, com diversas peculiaridades no nome, mas é a mesma característica, que é um aluguel com serviços incorporados a esse aluguel de equipamento, que não tem precedente, não tem nenhum comparativo no resto do mundo. Somos, mais uma vez, uma jabuticaba ali, temos um serviço que não é replicável em outro lugar. Então, acompanhamos essa evolução desde a pandemia com grande expansão, muita gente pequena, espalhada pelo Brasil inteiro, tentando oferecer isso, e já de 2 anos para cá, mas muito mais presente em 2025, com um caminho para maturidade, onde a gente vê uma consolidação de mercado, diminuição de players para players mais profissionais que estão oferecendo serviços de mais alto valor para os usuários. Então, é um segmento que tem os seus caminhos, tem oportunidades ainda no mercado, mas já pode ser considerado um mercado maduro. Professor, é muito legal você trazer isso, né? Porque eu não imaginava que o Brasil tinha essa especificidade, né? Mas quando você traz isso, é pela forma como o mercado brasileiro oferece o serviço ou como o consumidor brasileiro exige o serviço? Ou gostaria de ter Um pouco dos dois, eu acho que, assim, o outsourcing de impressão, que pode-se dizer um pouco mais antigo, talvez, nesse modelo, ele ensinou os usuários, empresários de pequeno, médio, grande porte, a ter um nível de serviço que é exigido hoje na parte de devices e que isso é referência. Como eu falei, se a gente olhar para o mercado americano, mercado europeu, tem muito leasing. Sim. Mas é só o aluguel, quando acabou o contrato, a gente devolve o equipamento. Uhum. A gente precisou desenvolver no mercado nacional esse serviço adicional. Então, tem um SLA, tem gente para fazer o break and fix e arrumar a máquina num curto espaço de tempo para você não ter perda na empresa. Então, isso são características desenvolvidas aqui que a gente não encontra paralelo em outra região do mundo. E você entende que hoje essa empresa ela consegue realmente criar essa tendência de mercado e mostrar isso para o mercado como um todo? Sim, eu acho que ponto importante aqui, Mauri, quando a gente fala do tema,
E o Rinaldo falou muito em maturidade, né? Sim. Eu acho que o mercado, ele passou a ter, então, as dores foram alteradas e foram mudando, e aí são uma soma de fatores, né? Então, por exemplo, o cenário econômico, o fator macroeconômico do país mudou, as dores passaram a ser diferentes também. Então, por exemplo, hoje a gente lida com uma geração de trabalho diferente, são várias pessoas de várias gerações diferentes que exigem e buscam uma experiência, né? E aí, né, nesse novo contexto, a gente tem levado muito para o cliente quais são os diferenciais, qual o valor agregado de se ter um hardware como serviço. E eu acho que outro ponto que ajudou muito foi a maturidade do cliente em perceber. Quando ele olhava para o CAPEX e o que ele tinha de valor agregado, e ele não percebia uma série de problemas que ele ia ter e custos que ele nem entrava na conta. E que hoje ele olha e quando ele vê o DAS, ele percebe. Então, e a gente tem insistido e mostrado muito isso para os clientes, com calculadora de ROI, com um portfólio de serviços, para eles verem de fato quanto vantajoso é o DAS frente a esse novo mundo que a gente tem olhado para frente. Sentido. E você acha que, a opinião dos dois, né, o valor, por exemplo, de um produto de tecnologia no Brasil ser elevado contribui de alguma maneira para essa especificidade do mercado brasileiro ou por adotar, de repente, o modelo de aluguel, né, do que da compra final? Ah, sem dúvida, é um dos fatores que contribui. O ponto é que ainda existem empresas que precisam ser convencidas. Óbvio que essa ideia de cálculo de ROI era uma discussão fundamental nos últimos anos, e passou a ter um pouco menos não é o primeiro discurso de uma equipe de vendas para chegar num cliente. Então, o usuário já entende que tem benefícios com isso. Mas, óbvio, quando a gente olha uma condição para compra de uma máquina em um distribuidor ou num fabricante diretamente, e você calcula isso, o desembolso que você tem imediato e um aluguel, um outsourcing, melhor dizendo, que tem muito mais coisa do que só a máquina, você consegue mensurar o valor disso, porque as equipes, acho que além da parte geracional, que você lida com gerações diferentes dentro do ambiente, você teve claramente uma redução das equipes de tecnologia dentro das empresas. Então, ter um braço, ter um parceiro que ajuda na gestão, que garante que os equipamentos estão atualizados, que o software está correto, que os patches estão em dia, tudo isso que pode fazer parte de um contrato de outsourcing é uma diferencial além do preço. Então, você consegue convencer o usuário disso. Eu acho que vai muito nessa linha, né? Os times de TI têm reduzido, eles estão cada vez mais focados em olhar por que é de valor agregado para eles do ponto de vista de investimento, né? Então, inteligência artificial, data center, nuvem. E a gente costuma falar que essa empresa, a gente entra na base, no alicerce da empresa, porque a gente fornece essa infraestrutura, e eu acho que isso ajuda muito a viabilizar, porque ele tem um time pequeno, que ele precisa olhar para esse core da empresa, e ele pode, se ele se sentir confortável e seguro, ele pode contratar empresas do segmento de outsourcing para entregar para ele isso, e aí cruza com o nível de satisfação dos usuários, né? Não tem mais um time ali para suportar o usuário e deixar esse usuário satisfeito, e aí tem turnover, o cara vai para o concorrente, e se ele encontra um parceiro apto a fazer isso, não vou me preocupar com esse ponto aqui e sigo a minha vida. Né, acho que esse ponto faz muito sentido, principalmente porque não é o core do negócio. Por que eu tenho que ficar me preocupando em ter um profissional extremamente qualificado, uma equipe para cuidar de algo que não é o meu core, né? Vou deixar isso com quem realmente conhece, que vai dar o suporte necessário. Eu trouxe também na fala dele a questão da consolidação do mercado, mas também na profissionalização, né? Ainda mais com essa questão de junção de empresas, né? Criando grupos que realmente atendam o mercado de forma profissional. Mas vocês enxergam, por exemplo, que existe ainda espaço para absorver clientes, né? Não trazer novas empresas, mas existe condição do Brasil adotar esse serviço de modo geral? Existe ainda espaço para isso? O que, trazendo um pouco de números para essa discussão, para essa mesa de debates, na última pesquisa que a gente publicou, comparando com as vendas, então, no total, a gente tem um contato com os fabricantes que nos passam quanto eles venderam. A gente está medindo quanto foi vendido no mercado. Dessa parcela, desse mercado como um todo, quanto está sendo vendido como outsourcing? Evoluiu aí de 10, 12, chegou a 16% no último relatório. Então,
Se 16% de todos os computadores no B2B, ou seja, excluindo pessoa física dessa conta, são vendidos via outsourcing, você entende que ainda existe um caminho a evoluir. Óbvio que não são todas as empresas que têm o perfil para contratar um outsourcing full, com muito serviço agregado. Mas sim, ainda existem oportunidades. O Brasil realmente é muito grande e a gente vê um passo aí para uma evolução. Talvez no mercado mais maduro isso seja mais difícil adquirir novos clientes, mas a categoria ainda tem espaço para crescer, sem dúvida. Acho que até pensando, por exemplo, estar numa estrutura de Simpress atender o Brasil inteiro, conseguir ter pontos de apoio espalhados pelo Brasil, que é um país gigantesco. Se você conseguir trabalhar local, fique mais fácil, né? Sair às vezes desses grandes centros como São Paulo, né? E ir para outras regiões que têm seu desenvolvimento também de indústria, tecnologia, né? Você vai ir para a região de Recife, né? Nordeste, que, é um outro polo de tecnologia. E aí você poder ter o suporte também em outras regiões, imagino que seja um mercado em potencial muito grande. Sem dúvida. Quando a gente olha para alguns perfis de clientes que nós temos aqui, um dos grandes pontos que a gente entrega que eles veem valor é a capilaridade, né? Então, pela Simpress estar espalhada por todo o Brasil, ter as filiais, ter os pontos técnicos de atendimento, e nós lançamos também no ano passado o que a gente chama de mini hub, que são células especializadas com peças e reposição de estoque para chegar mais rápido até o cliente. Então, isso faz sem dúvida na ponta, no dia a dia para o negócio. A redução do SLA de atendimento faz toda a diferença para o cliente. Certeza. Queria trazer aqui para a nossa conversa um ponto que está movimentando todo o mercado de tecnologia, que é desde o consumidor final, as empresas, imagino que também aqui o mercado para a Simpress, que é a crise de componentes. Eu acho que vai desde do garoto querendo montar o PC Gamer dele lá na casa dele, até a reposição de uma peça que às vezes não estava previsto naquele primeiro contrato que foi feito, e como que vai ficar tudo isso. Então eu queria saber se a IDC tem um panorama de como vai ficar isso para 2026, 2027, esses próximos passos, até para que quem está acompanhando a gente possa se preparar, né? Então... Não, perfeito. Acho que sim, essa é a função de uma empresa de pesquisa, é olhar esses temas críticos, olhar para frente, buscar o máximo de informação para munir todo o ecossistema com informação. Então, sim, a gente tem conversado com todo mundo e a gente utiliza a fortaleza de ser global. Então, pega o telefone, manda e-mail para o pessoal da Ásia e pergunta como é que está isso hoje lá, e aí vai trocando essas informações. Então, assim, uma característica que a gente tem destacado é que é uma situação totalmente atípica e sem precedente. No primeiro momento, lá em novembro, dezembro, a gente começou a ouvir algo como, nossa, essa crise é maior do que a crise da pandemia. Será que tudo isso? Será que é algo nesse montante? E ao passar das semanas, conversando com fabricantes, com canais, com distribuidores, a gente nota que sim, é se não uma das maiores, se não a maior crise que a gente já viu de componentes, começando claramente com memória, com DRAM, com DDR, mas já expandindo para outras áreas, para SSD, para HD, e agora mais recentemente com também algumas falhas na entrega de processadores. Então a gente já vê que tem vários componentes do ecossistema de computadores que estão não só faltando, mas eles estão escassos. Então, acho que essa é a questão. E aí eu tomo a liberdade de falar um pouquinho de como gerou essa crise, um pouco de ambiente. Acho que muito se fala da crise agora, mas tem que entender um pouquinho o que está gerando isso. Todo investimento que a gente nota quando olha para a tecnologia, quando olha para as grandes empresas globais, a gente está vendo que investimento em IA está enorme. Então, as grandes empresas que estão provendo esse serviço, uma visão global, têm comprado muita GPU, muito NPU e comprado muita coisa com valor muito alto. Nesse sentido, as empresas do ecossistema falaram assim, puxa, penso eu, né? Ninguém falou isso. E por que com um silício, esses 2 gramas de silício que eu tenho aqui, eu posso fazer um pendrive de $1
ou uma memória que vai dentro de um servidor de inteligência artificial que está ao lado de uma GPU de $150.000, eu vou vender em dólar? Então, mesmo Faz serviço? sentido. Não faz sentido. Então, assim, foi uma migração do processo produtivo de produtos de massa para produtos de alto valor. Com isso, atendeu-se o mercado de IA, estão todos felizes com isso. E aí o que eu trago de referência não é só a gente falando, não é só o mundo de tecnologia, mas o mercado financeiro mostra isso também, já que empresas desse segmento, olhando para memórias, para HDs, para memória flash, saíram de dezenas de dólares por ação para centenas de dólares por ação de junho e julho do ano passado até agora. Escalas exponenciais quando você olha o gráfico do valor da ação. Então, isso reflete não só o momento atual, mas aonde a gente vai chegar. Porque a crise, sim, está muito severa. O impacto maior começou em novembro, dezembro, que a gente começou a sentir esse impacto. O impacto hoje está muito mais voltado para o aumento de custos. Então, todas as listas de preço de componentes estão aumentando. Isso faz com que o fabricante, o canal, o distribuidor, o value added, o reseller, todo mundo está buscando entender da melhor forma possível como que eles podem lidar com um aumento desse, o que pode ser repassado sem que o deal desapareça. Então, esse é o ecossistema que a gente está agora no primeiro trimestre do ano vivenciando isso. E aí só o último minutinho para não tomar muito, a gente espera preços ainda aumentando até junho, até metade do ano. Os preços vão meio que estabilizar, mas num patamar super elevado na segunda metade do ano. E o que a gente escuta dos pares globais é que em 27 a gente começa a equalizar demanda com oferta. Perfeito. Mas aí é a questão. Eu não vou equalizar uma coisa com a outra porque eu vou construir uma nova fábrica e vou trazer mais processadores, mais chips, mais memórias, mais qualquer coisa. É que o preço está aumentando tanto e provavelmente eu diminuo a demanda, a oferta eles vão equalizar. Então é um cenário que a crise está moldando o mercado e isso que é crítico. Esse é o cenário que a gente tem agora. Vindo, né, isso que você está trazendo, remete até às lives que eu fiz de Black Friday, né, 2025, que a gente falava, pessoal, se você quer comprar um PC, está montando um PC, algum produto de tecnologia, agora é a hora de você comprar, porque isso é o consumidor final, óbvio, né, mas é hora de você comprar porque, é estoque antigo, já está sendo promocionado, vai rolar aumento de preço, né, então a gente estimulou a galera, falou, compra porque agora é a hora. Porque o dinheiro que você está guardando, eu prefiro você comprar parcelado agora do que tentar guardar para comprar lá na frente, porque não vai render. Mas eu queria ter a visão da Simpresa em relação a isso, de como vocês estão encarando todo esse processo, né? Porque, óbvio, por mais que você tenha a visão da IDC de mercado para poder se preparar, às vezes é uma crise, né? É como uma pandemia, você não tem como prever. Coisa acontece, e aí eu queria entender como vocês estão se preparando até para poder dar o suporte para os clientes e, né, atender o mercado. Acho que o nosso grande mote e objetivo é levar o melhor impacto possível para o cliente final, né? E aí a gente tem trabalhado muito com texto de crise, reuniões semanais, conversa com pares, com a indústria, com o IDC, para entender como que vai lidar esse mercado e o que a gente pode fazer, né? O que a gente tem feito muito é apostar em estoque e investimento. Então, tudo que a gente teve de oportunidade para tentar comprar produtos antes dessa alta e ofertar para o mercado, a gente fez, para de alguma maneira minimizar da melhor forma para o nosso cliente final. E eu acho que aí que vem a hora da escolha do parceiro certo, né? Que não vai olhar só para aquilo e falar, vou só atualizar a tabela e vida que segue. Você tem que entender que existe um mercado que você é parte responsável desse mercado. É que toda a cadeia tem que olhar para isso e tentar se adaptar para que o consumidor final se sinta o menos possível, porque no final do dia é quem banca todo o processo, né? E no final é algo sem precedente nenhum, né? Ninguém esperava essa bolha estourar dessa forma que foi e nós teremos esses aumentos tão exponenciais que tivemos, né? Então a gente tem levado isso para os clientes, levado para o mercado nessa linha de parceria. Estamos aqui, queremos fazer o melhor para você, tentar fazer o melhor ajuste possível. Quando possível, não repassar ajuste, mas a gente tem tido desafios.
E dentro desse processo, existe, por exemplo, a o reaproveitamento, por exemplo, de materiais, em vez de você falar, putz, em vez de fazer a troca desse equipamento agora, vamos então, sei lá, fazer a manutenção dele e segurar de repente mais 6 meses e aí fazer a troca lá na frente. Esse tipo de estratégia faz sentido hoje? Isso entra muito no dia a dia, e é um dos pontos fortes da nossa oferta, né? Uma vez que o cliente tem o parque contratado com essa empresa ou com o provedor de outsourcing, a ideia é que você tenha uma manutenção efetiva e que o cliente não tenha nenhum tipo de preocupação com o produto, porque no final o que a gente está muito preocupado é com a experiência de uso do usuário final, né? Sim. Do cliente ali final. Então isso já faz parte do nosso DNA, de monitorar o dispositivo, olhar como está a performance, para que se tiver algum problema, e hoje com o uso de IA, né, com ferramentas preditivas, a gente tem, por exemplo, aqui dentro de casa uma ferramenta, uma oferta que a gente chama de sessão de monitoramento. Então nós temos uma equipe que monitora o parque do cliente, óbvio, de acordo com o mês geral de proteção de dados, o que a gente está monitorando ali é a performance do dispositivo, e o que a gente tenta fazer é prever algum tipo de problema. Vai ter um crash de HD, vai ter um problema de processamento. E aí a gente antecipa. Então, sim, pode ser uma boa saída em alguns casos de fazer essa manutenção preventiva para que o usuário tenha ali a máquina por mais algum tempo e a gente possa prorrogar essa troca. Sentido, sentido. Eu queria entender também como o mercado lidou com a questão do Windows, da Microsoft, parar com o suporte ao Windows 10, né? O mercado, eu imagino, né, pelo menos, que isso poderia ser um potencial para o mercado, né, de atualização, tanto da parte de software quanto de hardware, para suportar as novas tecnologias. E como que foi essa movimentação no mercado como um todo? Mais uma vez trazendo do global para a visão aqui do Brasil. No início do ano passado, era a principal assumption, a principal premissa de crescimento do mercado. Todo mundo acreditava que isso ia ser um divisor de águas e que todo mundo ia correr para fazer a atualização. Final das contas, a gente viu uma parte do mercado europeu, mas principalmente o mercado americano, que comprou essa ideia de eu preciso trocar. O resto do mundo já se adaptando a um momento mais de crise ou com monitoramento de performance por mais um longo prazo, falou assim, vamos esperar um pouquinho mais. Então, assim, a gente não sentiu no mercado nacional, a gente não sentiu no mercado brasileiro um impacto positivo, otimista de que isso tenha aumentado o número de vendas em 25. Ainda continua como uma projeção dentro de várias premissas negativas para esse ano. Essa possibilidade da substituição do Windows 10 por algo mais novo é uma possibilidade otimista, né? De uma dos sinais que a gente coloca como potencial de mercado. Mas mesmo assim, ele endereça muito mais as grandes empresas que compram de uma forma mais planejada, organizam isso, porque o pessoa física ou SMB, normalmente, eles têm uma visão mais reativa. Apesar de ter um claro entendimento de que segurança é importante, e tem que ser tomada todos os cuidados para que você não tenha vazamento de dados e tudo, se quebrar, eu troco. Então, a gente viu que isso poderia ser um vetor de crescimento, mas não o foi no ano passado. Continuamos com isso na lista como um dos fatores positivos para 26, mas também ainda limitado, não está impulsionando tanto o mercado como a gente gostaria de ver. Acho que tem um pouco de fator cultural também, né? O Sacks falou de Europa e Estados Unidos, né? Então, é uma cultura mais planejada e habituada a fazer esse planejamento e a troca, né? Quando a gente vem para o Brasil, é um pouco diferente. Então, nós também tínhamos a expectativa de aumentar os números ano passado por conta do tema. Como o Renato comentou, a gente não viu esse volume todo, mas é uma demanda que continua represada. Né? E quando a gente volta para a discussão do Windows 11, acho que são dois pontos-chave que, em algum momento, os clientes vão entender e vão perceber que precisa. Primeiro, o fator segurança, primordial e necessário. A gente tem visto todo discutidor de volta de segurança. E o segundo, o advento da IA. Né? Em algum momento, para o usuário ali que tem uma ferramenta específica de IA, ele vai usar um dos ônus que já vem embarcado com uma série de ferramentas para ajudá-lo no dia a dia. E será que, ainda dentro do fator cultural, pode também entrar a resistência do legado dos softwares ou que a empresa trabalha ali, né? Porque a gente às vezes vê, sei lá,
caixa eletrônico com Windows 98, sabe? Tem essas coisas que é muito específico, às vezes, da cultura do país ou a cultura corporativa da empresa, né? Tem. Esse sentido também a gente acaba fazendo pesquisas para tentar entender o perfil de como o usuário corporativo, nesse caso, né, como as empresas estão pensando, como elas entendem a tecnologia. Então, a questão de segurança e produtividade são os principais pontos que suportam o crescimento da IA. Porque se você está no mercado corporativo, você criar um relatório, você é 10%, 1 hora mais rápido no seu dia, puxa, é fundamental num escritório com 200 funcionários. Isso é mensurável e é fácil de entender. Já numa empresa de menor porte, além da cultura, esses incrementos de produtividade são menos mensuráveis, então acaba dando-se menos importância para isso. Mas, sem dúvida, isso é um movimento que, né, tanto a nova questão do Windows como a própria IA, não tem como fugir disso. Sem dúvida. E hoje, como é que é a procura, por exemplo, dos clientes em relação à questão da inteligência artificial, né? Ele já chega pedindo, eu quero uma máquina nessa configuração, ou ele chega falando assim, quero uma máquina para rodar IA? Como que é isso? Acho que tem os dois cenários ainda, né? Então, tem alguns clientes de segmentos específicos e áreas específicas que ele já traz a demanda pedindo o produto específico. Eu quero um processador com X-TOPS que vai me atender aqui para essa demanda. E tem muito cliente que o usuário ainda não demanda, não precisa disso, não está ainda nessa hype, não tem necessidade da IA, e ele ainda pede um processador convencional. Mas quando a gente fala de IA, o que eu queria trazer aqui que eu acho super importante é entender como as pessoas vão lidar com isso no futuro, né? Pensando em experiência e tudo mais. E a gente tem falado bastante junto com a HP, a gente fala em futuro do trabalho. O que é o futuro do trabalho? É uma junção de pessoas, lugares e processos de plataformas de TI. Né? Então, quando a gente olha para a IA e tudo que ela vai prover e tudo que a gente vai mudar no nosso dia a dia, como que as pessoas vão se comportar com isso? Né? Como que eu lido e faço da IA minha aliada para o meu dia a dia? A gente vive um mundo que hoje a gente trabalha parte no escritório, parte em casa, no café, no aeroporto. Como que eu lido com isso e como que eu vou estar equipado para atender melhor? E por trás disso tem toda a parte de plataforma de TI e as preocupações com segurança. Então, quando a gente fala em futuro do trabalho, o que a gente tem buscado com empresa, aplicação press e olhando para o que a HP tem colocado ao redor do mundo, são produtos que atendem a essa junção de necessidades. Então, é um produto com o melhor processador, a melhor tecnologia IA, ou os recursos de IA já embarcados na própria HP. É um produto que, quando a gente olha para o sistema e tem a junção das tecnologias, pode te ajuda no processo do dia a dia para fazer o call, de ruído, sempre que te ajusta ali no tempo, acompanhamento do teu rosto na câmera, e tem toda a parte de segurança que é fundamental de colocar, né? Então, hoje, quando a gente oferece os produtos para os clientes, e a gente não fala só em IA, mas a gente fala em futuro de trabalho desse ecossistema. Te entrego IA, te entrego o melhor cenário de percepção de mídia, multimídia e fala, e te entrego também segurança. Sensacional. Eu acho que faz total sentido, ainda mais pelo perfil de como as pessoas estão trabalhando, né? Então, hoje você tem um profissional aqui que está prestando serviço para a Europa e tá tudo bem, né? É um mercado globalizado e faz total sentido você criar um ecossistema que dê o suporte não só para a IA funcionar, mas para que você tenha ali um ambiente confortável para executar seu trabalho, com segurança, que o hardware não seja o problema, né? O software não seja o problema, e sim a solução para a sua rotina ali já. Só queria complementar um pouco com alguns números essa questão de IA, porque a gente publicou as previsões para o ano recentemente, então eu tenho os dados olhando para dispositivos especificamente aí, mais precisamente smartphones e notebooks, que são os que geram mais valor do mercado. A gente está falando que 88% de todo o valor de mercado vendido no Brasil esse ano, em 26, já vai ser com produtos com IA. Seja um IA generativo, IA mais básico, mas sim, a questão dos tops ali tem algumas classificações, mas significa que não é só um início, não é, a gente tem ainda um grande caminho para substituir a base instalada, porque a maior parte do Brasil tem IA, isso ainda não é uma verdade, mas das máquinas novas no passado já era representativo e agora claramente já são
já tem uma representatividade aí acima dos 80% de todas as máquinas novas já tem algum componente de IA dentro dela. Eu acho que entra muito no que a gente discutiu aqui de produtividade, né? Primeiro, quem nunca usou e não usa, não faz uso da IA de alguma forma, né? Menos ou mais, para ajudar no dia a dia. Então, as pessoas estão amadurecendo a ideia e estão começando a utilizar mais. E junto com a produtividade, entra muito no que a gente tem visto, que é a experiência de colaborador, né? As pessoas estão cada vez mais focadas na experiência, na forma de mudar a relação com o trabalho, e isso muda muito. E é muito importante quando você tem o hardware por trás e o serviço, para entregar essa experiência para o colaborador, né? E aí ele vai gastando aí a experiência, a segurança, e ele se sente confortável para avançar. E aí eu acho que parte da adoção ser exponencial crescer. É, e é muito curioso, né? Como o mercado de tecnologia ele se movimentou nesses últimos anos, né? A gente teve ali um momento que o metaverso ele vinha por uma força, e ela veio do mesmo da força que veio, ela declinou, desapareceu, não se fala mais sobre isso. E eu acho que muito porque a IA ela tomou conta desse movimento, né? A gente fala, sei lá, coisa de 3, 4 anos, e tudo isso já começou e já acabou ali, né? Mas aí, dentro da sua visão, a IA ela vai ser uma bolha, ela pode chegar a ser essa bolha que vai estourar, vai entrar em declínio, ou não? A gente está realmente entrando num caminho, cara, é isso, é uma nova tecnologia que veio para ficar, é como um smartphone, né? Está aqui no nosso dia a dia. Esse foi um ponto de discussão interna até para encontrar a nomenclatura correta, né? A gente não fala nem de revolução, porque é uma evolução incremental. Não vai mudar a relação que a gente tem com o computador, seja no trabalho ou na vida pessoal. Eu vou continuar consumindo, gerando conteúdo com o meu computador da mesma forma, só que com mais segurança então, e mais produtividade. A questão não é que não chega a ser uma revolução, mas dentro da mesma categoria você está evoluindo. Então, assim, mas sem dúvida, não vemos isso como uma bolha possível, porque é um caminho natural. Essa substituição dos equipamentos antigos vai acontecer nos próximos anos e não haverão mais processadores ou máquinas em 5 anos que não saiam de fábrica assim. Estive na CES, né, 2026, e IA é o termo do ano ali, né? Então, óbvio que a gente vê isso no smartphone, no computador, no notebook, no tablet, mas a gente passou a ver, pelo menos ali no evento, aplicado em todas as linhas de produto. Geladeira, o caixa de som, tudo tinha alguma relação com IA, mas não necessariamente para ser a IA ali para criar conteúdo, mas para gerar uma experiência melhor para o uso daquele produto. Sei de qualidade de vida, né? A gente fala dos robôs humanoides, vamos chamar tudo que a gente tem. Nossa, perdão. Nós falamos dos robôs humanoides, vai revolucionar tudo que a gente está acostumado a ter hoje como entrega de serviço e qualidade de fato. Sim. Eu só queria que meu robô com IA, ele lavasse a minha roupa, minha louça e varresse a casa. Tudo bem, às vezes me ajudar a fazer pauta. Você quer pedir demais para eu levar o lixo? Pô, é isso, né? Aí teremos uma revolução de verdade. Você trouxe aqui pra gente, né, que aí eles trouxe as tendências para 2026. Você pode falar um pouquinho sobre elas? Sim, acho que muito alinhado com o que você vivenciou na CS. A gente só falou de IA, diversas categorias, desde a infraestrutura, olhando para a nuvem, para os data centers que estão gerando toda essa IA para ser consumida, pela parte de segurança, pelo prisma de software, muito pela parte de telecomunicações. Então, o que está mudando na cobertura das empresas de telecom, na parte de aumento de uso de fibra, porque você precisa ter uma latência menor nos seus dispositivos na ponta. E a gente culminou falando de dispositivos, então sempre olha assim, a gente chega da infraestrutura até o mais próximo do usuário, que é a parte de devices. E justamente é o que a gente está comentando. Não tem patamar menor para frente, a gente está falando que já está crescendo e vai continuar crescendo, ganhando cada vez mais espaço. Acho que esse é o principal ponto. Por diversas óticas, diversas perspectivas do mercado de tecnologia, IA está dominando e seguirá dominando daqui para frente. E, pô, a gente
começar a caminhar para o nosso final, né? A conversa, eu sinto que a gente poderia ficar aqui 3 horas falando, né, sobre esse mercado, a tendência. Não, é isso, né? Então, até já fica a abertura para a gente continuar essa conversa em outros episódios aqui. Queria que você trouxesse aqui para a gente, né, a visão da IDC, ou até, na sua opinião aqui, até como uma dica para quem está acompanhando aqui a nossa conversa, o que deve ficar de olho como tendência, o que deve buscar para 2026, quando for fazer de repente ali o seu planejamento de outsourcing, ou a busca de equipamento certo, porque aí já fica a dica até para buscar aqui o pessoal da Simpress falou assim, olha, a IDC falou para eu ficar de olho nisso. Acho que como como eu já mencionei no início, quando a gente fala da crise, se espera um incremento de preços. Então, assim, isso não vai ter como escapar desse momento. Então, vários produtos ao longo da cadeia de suprimentos vão aumentar e os notebooks, no caso aí, acho que na maioria, quando a gente fala no mercado corporativo, a gente pensa no notebook para a produtividade dos funcionários. Então, o notebook vai ficar mais caro. Olhando por esse prisma, a possibilidade, por ter acompanhado essa evolução do outsourcing no mercado há bastante tempo, quando você faz essa comparação na ponta do lápis da aquisição tradicional para um modelo baseado em serviços, a gente fala que esse é uma evolução natural dos mercados. A gente falava em compra de licença de software, agora é sempre software as a service. Então, nuvem as a service, tudo virou essa chave e passou a trabalhar dessa forma. Então, a gente entende que essa é uma evolução natural para o mercado e por isso da maturidade do DaaS no Brasil. Então, a dica é justamente essa. Se você tem que trocar teu parque, está pensando em expandir tua empresa, olha com carinho para as ofertas de outsourcing, porque aí você consegue balancear bem que tipo de serviço você tem para prestar na tua empresa, e se você comparar talvez com o reembolso do dinheiro que você vai ter que fazer para compra disso, comparado com um serviço em 2, 3 anos, pode ser bastante vantajoso. Comentado pelo Sachs, né, durante o nosso bate-papo aqui, a gente tem visto o mercado amadurecer para o tema de DaaS e a gente tem visto empresas desse segmento se consolidarem. A gente vê ali as empresas menores, tudo mais, saindo do jogo e você vê as empresas maiores se consolidando. No ano passado, por exemplo, a gente teve uma consolidação de maior base instalada de PCs de outsourcing no mercado, pela própria DC, e eu acho que vai muito em linha disso, de o cliente estar buscando essa maturidade e o cliente ter entendido que ele pode, de fato, abrir mão dessa infraestrutura para olhar para outras coisas. E o que ele espera, né? E o que a gente quer entregar? Ele espera que ele tenha o serviço de A a Z e ele, de fato, não tenha nenhum problema e dor de cabeça. E é isso que a gente busca também praticamente todos os dias, né? A partir do momento que a gente estabeleceu uma relação e você me contratou, eu vou cuidar do seu rollout, da implementação, da manutenção, de migração de dados, e do teu dia a dia. A gente comentou um pouco aqui de central de monitoramento, né? Eu vou monitorar o teu dispositivo do ponto de vista da ótica de performance para te entregar sempre o melhor serviço. Acho que é isso que o mercado tem aprendido e tem buscado cada vez mais. E até trazendo esse ponto, né, sobre essa questão de liderança, né, da Simpress dentro do São Paulo, mostra como existe essa maturidade, né, e assumir essa posição em si e se colocar para o mercado dessa maneira, eu acho que, inclusive, traz segurança para os clientes que hoje estão na base da Simpress e para quem pode vir para 2026, né? Saber que vai ter o suporte de uma empresa séria e que consiga dar o suporte necessário que eles estão buscando. Acho que aproveitando o momento para parabenizar o time da Simpress, isso realmente é um feito incrível, porque quando a gente fala no mercado que está amadurecendo, e com menos empresas e mais profissionais, como a gente comentou, a liderança em base instalada significa que a Simpress é a empresa que mais máquinas tem hoje disponíveis no mercado sendo gerenciadas por essa equipe. Então, assim, não é um usuário que está falando, não é uma pessoa que está falando, é o conjunto das empresas que tem outsourcing, a maior base instalada é de vocês e, sem dúvida, isso vai mostrar serviço, qualidade, SLA e tantas outras coisas
Então, realmente, parabéns. E a questão é justamente essa, de entender que nesse mercado mais maduro, esse é um caminho que o usuário tem que pensar. Para finalizar, eu queria ter a visão de vocês, né, sobre esses próximos anos, né? O desktop, ele continua forte, o notebook é o que vai dominar. Não, não, vamos abrir mão disso e vai ser só smartphone. Qual que pode ser até a visão de vocês, baseado, obviamente, em dados, né? Que aí você tem isso, né? Mas o feeling de mercado mesmo de vocês. Né? Acho que um exercício que eu já fiz e aí eu recomendo para quem gosta de tecnologia, compara um notebook com duas telas, que o teclado já é uma tela, Sim. com um tablet com duas telas e um smartphone com duas telas. Eles são o mesmo produto, só que em categorias diferentes. Sim. Então, assim, a gente já não consegue mais medir tanto uma categoria única ali e entender isso, mas desktop é uma coisa que eu costumo brincar, já por ter um tempinho de janela, eu já ouvi umas 3 ou 4 vezes, não, agora o computador vai morrer, porque vai entrar o tablet. Não, agora o computador vai morrer, porque está entrando no smartphone. E a gente continua tendo não só o computador, mas os desktops ainda como um foco. Então, assim, é, é claro que o notebook é o produto mais vencedor. A gente já está falando no mercado brasileiro, 75% das vendas são notebooks. Então já é um nicho, vamos dizer assim, o desktop. Mas para experiência gamer, para geração de vídeos ou imagens de alta resolução, ou até mesmo, aí puxando a sardinha para o nosso lado, quando você tem que analisar muitos dados em várias telas ao mesmo tempo, um desktop é fantástico. Então, assim, a gente não vê isso caindo em desuso. Ele vai se manter por mais um tempo, mais alguns anos como um nicho, mas quando a gente fala que a maioria das pessoas, nessa evolução do trabalho que o Vinícius trouxe na discussão, é, você vê que a mobilidade no ambiente de trabalho é fundamental. Então, o notebook, mesmo se eu estiver trabalhando remoto, se eu estiver no aeroporto, eu puder trabalhar e ser produtivo para minha companhia, acho que esse é o caminho. Então, vemos dessa forma. Mas se a gente olhar ainda mais amplo do que entre desktops e notebooks, a distância está muito tênue entre um tablet, um smartphone e um notebook na questão de entrega. Mas cada nicho tem o seu caminho aí para evoluir. E é curioso, né? Veio a pandemia, a gente imaginou, agora o desktop morre de vez, porque todo mundo precisava ir para casa, então vai migrando e a demanda por notebook aumentou absurdamente. Passou a pandemia, o mercado se estabilizou e a gente viu uma retomada do volume de desktops. E o que a gente vê aqui e percebe é, como o Sacos comentou, isso é muito nichado. Então, tem alguns segmentos que ainda adotam muito o uso de desktop. Então, varejo para alguns lugares é importante, educação para alguns pontos é importante, indústria, chão de fábrica é importante. Então, é muito na linha do que o Real comentou e é o que eu acredito também. Não vai sumir, mas acho que a gente vai continuar tendo o mercado lixado ali. E de tudo que a gente vê de volume, acho que vai acabar estabilizando ali entre 20% a 30% da demanda, vai ficar direcionado nos desktops. É só uma parte aqui também para concluir essa visão, que a gente teve a última grande substituição no mercado corporativo foi pós-pandemia. A gente teve um pico, o mercado de PC estava calmo, tranquilo, de repente teve a pandemia e de repente todo mundo trocou as máquinas. Então, assim, como elas têm vida útil já prevista, se esperava já o ano passado uma grande substituição, ainda temos essa questão como uma das assumptions, uma das premissas para o mercado. Então, assim, tem muita máquina no mercado corporativo, em pequenas, médias e grandes empresas, que já chegou no nível de 5 anos. Você não vai ter manutenção do Windows, você não vai ter manutenção do hardware, tem que ser substituído. Então, tem um potencial de crescimento, só que daí a gente tem que balancear esse potencial com o momento onde o dólar está flutuando, a gente vai ter Copa do Mundo que diminui os dias úteis, a gente tem eleições no final do ano que também abala o dólar. Então, assim, tem um monte de situações que vão balancear um pouco essa visão. Então, temos uma visão para curto prazo, até certo ponto, mais realista, não vou dizer pessimista por enquanto, mas assim, pé no chão, porque assim, o mercado vai ser difícil esse ano, mas tem oportunidades. Então, para um canal, para um distribuidor, para alguém que está vendendo para um usuário, você tem argumentos no seu discurso para
forçar, ajudar o usuário a decidir a substituição, a compra de um equipamento, mas não vai ser uma discussão tão fácil, porque o usuário vai falar assim, mas eu estou sem dinheiro, eu estou sem budget. Então, assim, a gente entende esse momento e isso se reflete nos números. Eles estão conservadores para esse ano. Acho que tem dois vieses dessa para a gente finalizar. Eu acho que a crise já é sabida para todo o mercado, todo mundo tem noção do tema. E a gente tem visto comportamento, e aí, Renato, você pode complementar e confirmar, comportamento de dois tipos de cliente, né? Aquele que quer esperar e acha que vai passar o tempo e vai voltar ao que era, que eu acho que não vai acontecer. E aquele que já percebeu que a tendência é que aumente e que ele quer trazer a negociação e antecipar. Então a gente tem visto isso com alguns clientes aqui, olha, eu sei que vai aumentar um pouco mais, quero trazer a negociação que a gente ia fazer no segundo semestre para agora. Faz o mercado de ações, né? Você tá fazendo a previsibilidade ali, vai subir, vai achar, agora é o momento de comprar. Então a gente tem visto esses dois clientes, esses dois comportamentos. Fazendo uma referência aos dois, o mercado de ações, esse comentário do Vinícius, eu acho que assim, os preços só vão aumentar. Eles devem diminuir o passo de crescimento na metade desse ano, mas eles vão se estabilizar em 27 num patamar elevado e a gente só vai ver uma diminuição na quantidade. E aí tem que ser mais achismo e sem não tem informação, embasamento de mercado, mas assim, se estourar uma bolha, talvez os números caiam em termos de valor. Mas até que isso ocorra, 27 e 28 a gente vai continuar com componentes em valor elevado. Então quem puder aí aproveita porque vai ficar mais caro. Chegou no valor que dá para comprar, compra. Gente, quero agradecer demais essa conversa, foi muito, muito legal mesmo. Espero que a gente tenha oportunidade de gravar outros episódios. De repente, já vale aí o convite, fazer um começo do ano e um no final do ano para a gente fazer o panorama de como foi e tendências para o outro ano. Acho que pode ser uma ideia legal aí pro Pode Sim. Então, muito obrigado aos dois aí pelo episódio. Foi um prazer. Obrigado, que agradeço a presença de vocês aqui conosco.